Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e você não perde nenhum estudo. Nos siga também lá no Facebook, Profecias Atuais, Facebook/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais, artigos, gráficos, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Lá também nós colocamos quando vai ter e quando não vai ter vídeo no canal. No final de semana passada nós não tivemos vídeo no canal. Eu estou passando por um problema complicado no dente, fazendo um tratamento e às vezes a dor é muito grande e eu não consigo gravar o vídeo. Vocês orem por nós, orem por mim, orem por Regis, para que a gente consiga disponibilizar esses materiais para vocês que estão nos acompanhando, nos ajude a divulgar também esses materiais para que outras pessoas continuem aprendendo da sua palavra e estejam preparados para a volta de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das trombetas, no capítulo 8, capítulo 9, é o primeiro bloco dessa parte das trombetas, que vai da primeira até a sexta trombeta. Depois nós temos um parênteses com o capítulo 10, capítulo 11, no final do capítulo 11 nós estudaremos a sétima trombeta. E hoje nós vamos terminar o capítulo 9 estudando a sexta trombeta. Então desde já eu lhe peço que você, se puder, feche os seus olhos para que nós possamos pedir a Deus em oração a presença do seu Santo Espírito. Pai bendito, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja aqui conosco, perdoando os nossos pecados e sendo nosso professor, e nos ajude a entender mais as Tuas profecias, Pai. Mesmo em meio a tribulações, a dificuldades, nós estamos aqui para aprender a Tua Palavra. Nós pedimos a Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós terminamos o estudo passado no capítulo 9, no verso 12, dizendo que o primeiro ai passou e eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Nós vimos que o primeiro ai é a quinta trombeta simbolizada no Império Islâmico, no poder muçulmano, e começa a subjugar o poder papal através das cruzadas, em que o poder papal perde 8 das 9 cruzadas, ganhando somente a primeira. Então você tem uma ascensão muito grande do Império Islâmico, da religião muçulmana, e começa a dominar boa parte ali da onde era a supremacia papal. E é chamado de ai porque ai na Bíblia é o lamento de um juízo. Isso aqui é um negócio bem interessante que eu gostaria de relembrar com vocês, que o ai é como se fosse uma advertência dada por Deus através de juízos que Ele permite para que ver se o povo se arrependa. Então Ele permite alguns juízos parciais, não juízos totais são só lá nas taças, juízos parciais para que o povo se arrependa das suas apostasias, dos seus erros, que está cometendo. Nós vimos que a igreja, depois que tem uma apostasia, começa a cometer vários erros, entra várias heresias dentro da igreja. Então Deus permite que alguns juízos parciais sirvam como advertência. Porém, esses juízos parciais causam muita dor para muitas pessoas e isso é chamado de ai, porque é um lamento. Deus não deseja que o seu povo sofra essas coisas. Você pode ver isso lá em Ezequiel capítulo 18, no verso 23, Deus fala o seguinte: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E lá no verso 32 ele fala: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Então Deus não tem prazer nos juízos sendo derramados, ainda que sejam parciais, porque esses juízos causam muita dor, muitas pessoas morrem. Nós vimos o quanto sofrimento causou essas cruzadas e Ele não tem prazer nessas coisas. Porém, infelizmente, é permitido que isso aconteça para ver se as pessoas acabam se convertendo dos seus maus caminhos. Então, Deus permite que venham esses ais. E o segundo ai, que é a sexta trombeta, nós vamos ver agora a partir do verso 13, que fala aqui:
O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: soltai os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Isso aqui já tem alguns símbolos que a gente precisa entender. Primeiro, mais uma vez, situando-se onde que acontecem essas coisas. Porque se essa voz vem dos 4 ângulos do altar de ouro na presença de Deus, significa que Jesus ainda não adentrou no lugar santíssimo. Então esses eventos acontecem anterior ao juízo investigativo, anterior a 1844, porque o altar de ouro fica antes do véu. Então, quando fala aqui, ouvi uma voz procedente de 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, essa voz pode ser da própria de Jesus Cristo, porque é ele que dá a ordem, falando, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tem a trombeta, soltai os 4 anjos que se encontram atados ao grande rio Eufrates. Então, provavelmente é Jesus dando a ordem. Isso mostra mais uma vez o controle de Deus na história da humanidade. É ele que permite ou não permite que as coisas aconteçam, quando aconteçam e como aconteçam. Então, as coisas só acontecem depois que sai a ordem do altar de ouro. Isso significa que esses eventos acontecem antes de 1844. Se você tem alguma dúvida, procure lá o capítulo 8 da série de Daniel, estude, reassista se você já assistiu, para você entender toda essa questão do santuário celestial com relação ao juízo investigativo. Um outro símbolo que ele fala que é para dizer, para soltar os anjos que se encontram junto ao rio Eufrates, também é um simbolismo. Por quê? Porque o rio Eufrates era o rio que cortava a cidade de Babilônia. E Babilônia caiu porque Ciro o Grande, o comandante persa, general persa, ele desvia o leito do rio e seca uma parte do rio Eufrates, e é por ali que ele entra, porque as muralhas de Babilônia eram muito grandes, acreditava-se que eram intransponíveis, e ele consegue entrar dentro de Babilônia através do leito do rio Eufrates, quando ele seca o leito do rio Eufrates, desviando o seu curso. E ali começa a queda de Babilônia. Então, quando fala que esses anjos passam a ser soltos do rio Eufrates, significa o princípio da queda de Babilônia. E quem é Babilônia? Nós vamos ver mais para frente que Babilônia é um símbolo dado para a religião cristã apostatada. Então, o cristianismo apostatado também é chamado de Babilônia. Então, simboliza aqui o começo da queda desse sistema religioso apostatado, que ainda se denomina como cristão. E aí, no verso 15, fala que foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Então aqui você pode interpretar como a data exata. Então Deus determina a data exata para que essas coisas aconteçam, Ele tem o controle de tudo, como você também pode interpretar da maneira simbólica reducionista com relação a os períodos de dia, hora e ano. Então você vai ver uma imagem aí na sua tela da matemática, do cálculo feito, né? 1 hora é 15 dias, um dia 1 ano, um mês é 30 anos e um ano 360 anos. Então dá o total de 391 anos, que é a partir de 1449, nós já vimos isso na última trombeta, que é quando começa a queda dos povos, e é quando começa o Império Turco-Otomano, que é quando cai Constantinopla a partir de 1453. Constantinopla é finalmente invadida pelos turcos otomanos, e ali começa-se então o período do Império Turco-Otomano, que demora 391 anos e que vai até 11 de agosto de 1840, que é quando o Império Turco se submete às potências europeias. Se você procurar na história, você vai ver certinho a história do Império Turco Otomano, o que acontece, por que ele se submete, mas o fato é que a profecia é
clara em mostrar o período de tempo em que esse império domina ali aquela região. Esses 4 anjos também, alguns teólogos acreditam que são os 4 sultanatos do Império Turco-Otomano, que ficava em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Pode também ser uma interpretação para esses 4 anjos que são soltos ali do rio Eufrates. E ali fala que eles foram preparados para que matassem terça parte dos homens. Que homens? Aqueles que não têm a marca, o selo de Deus, né? Aqueles que não têm o selo de Deus. Nós já vimos isso na 5ª trombeta. E nós vimos a partir do verso 16 até o verso 19 a descrição do exército turco-otomano. Nós vamos ver que o número do seu exército é muito grande, é uma cavalaria que era de 20 mil vezes 10 milhares, então é muito grande. Também ele vê os cavaleiros tinham couraças de fogo, cor de fogo, de jacinto, de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força do cavalo estava na sua boca e na sua cauda, porquanto na sua cauda se parecia com serpente, tinha cabeça e com ela causavam danos. Nós já vimos todos esses simbolismos da 5ª trombeta, que é como João enxerga. João está vendo uma coisa à frente do seu tempo, então ele usa símbolos para descrever o exército turco-otomano em uma época em que ele nunca tinha ouvido falar sobre armas de fogo. Então ali ele começa a falar que os fogos saem pela boca dos cavaleiros, né? Que as suas armas são fogo, são enxofre, porque é a maneira que João tem de conseguir descrever uma cena que está no futuro muito longe daquilo que ele está vendo, quase 2000 anos na sua frente, né? Então aqui descrevendo o exército do Império Turco-Otomano. E aí tem uma coisa interessante no verso 20, que fala que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Que coisa interessante. Se você vê a declaração de Maomé II, que foi um imperador do Império Turco-Otomano, quando ele conquista Constantinopla, ele faz a seguinte declaração: prometo a Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas, prometo com meu voto e meu juramento que não darei sono aos meus olhos, que não comerei nenhum manjar seleto, que não procurarei o que dá prazer, nem tocarei o que é belo, que não voltarei meu rosto para o oriente e para o ocidente, até que derrube e pise debaixo das patas dos meus cavalos os deuses das nações, esses deuses de madeira e de bronze e de prata e de ouro ou de pintura, os quais os discípulos de Cristo fizeram com eles suas mãos. Olha que coisa interessante. Então nós estamos vendo que esses juízos de advertências parciais estão sendo usados para fazer com que esse povo que não tem o selo de Deus, que se apostataram e agora estão praticando a idolatria, se arrependessem. Deus está utilizando um império que está surgindo para ver que se o povo se arrependa. Porém, no verso 21 fala que não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Outra coisa que é interessante, que quando fala aqui da questão de adorar a demônios e a ídolos de ouro, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele tem uma afirmação muito forte. Ele fala assim, capítulo 10, verso 19, em 1 Coríntios. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios.
Nós já vimos que todo o poder de Roma papal apostatado vem do próprio Satanás. Nós já lemos isso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, aqui tem uma advertência clara que a igreja apostatada estava servindo a demônios e Deus utiliza de um império, ainda que não seja cristão, um império muçulmano, turco-otomano, para advertir através de juízos o povo, para ver se o povo se arrependia. E diz que mesmo assim eles não se arrependeram da sua idolatria, da sua feitiçaria e dos seus assassinatos. E aqui uma coisa a gente precisa aprender. Por mais que às vezes algumas pessoas que você julga que ela esteja errada por causa da sua crença e que nós às vezes não aprendemos na palavra de Deus e que aquilo que ela está cometendo é errado, e às vezes a gente fala e a pessoa mesmo assim continua nas suas práticas, por que isso acontece? Às vezes mesmo em meio à dor, mesmo em meio à provação, e a pessoa não muda de opinião. Por que essas pessoas não mudaram? Porque fala que elas não tinham o selo de Deus. Isso nós vimos lá na quinta trombeta, que era para perseguir as pessoas que não tinham o selo de Deus. E o selo de Deus é dado através do Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque lá em João capítulo 8, nós já vimos isso em um dos vídeos que nós fizemos sobre o Espírito Santo. João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16, no verso 7 fala: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu o enviarei. O Consolador é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence se a pessoa está errada é o Espírito Santo. E se essas pessoas não tinham o selo de Deus, significa que elas não tinham o Espírito Santo. Por isso que, apesar de toda essa matança, de todo esse juízo, de todos esses ais, eles não mudam de ideia e não se arrependem porque não têm o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo todo dia, se nós quisermos praticar a verdade, se nós quisermos praticar a coisa certa e fazer a vontade de Deus na maneira que Ele quer. E aqui nós terminamos o capítulo 9, o segundo ai, que nós vimos que é o surgimento do Império Turco-Otomano. Então, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu. Lá no capítulo 8 começa as trombetas. E no capítulo 8 ele começa a falar que essas trombetas são juízos parciais para que o povo que começa a se apostatar se arrependa dos seus pecados. Deus permite. E esse período vai do começo da igreja primitiva até um pouco antes do juízo investigativo. Nós vimos que o Império Turco-Otomano começa a se submeter às nações europeias a partir de 1840. Ele vai cair só depois da Primeira Guerra Mundial, em 1922, mas ele já começa a se submeter aos impérios mundiais a partir de 1840. Então vai desse período, 70 depois de Cristo até 1840, as 6 trombetas. Então nós vimos que a primeira trombeta mostra a queda de Jerusalém no ano 70, a segunda trombeta mostra a queda do Império Romano Ocidental, a terceira trombeta mostra que depois da queda do Império Romano Ocidental vem a apostasia da igreja. Na quarta trombeta, após a apostasia da igreja, começa-se a supremacia papal. Depois, na quinta trombeta, nós temos o surgimento do Islã e o Império Muçulmano, que começa a guerrear contra o Império Papal. Começa-se as cruzadas, e o Império Papal tem muitas perdas nessas cruzadas. E a sexta trombeta surge então o Império Turco-Otomano, que também é muçulmano, que é quando conquista Constantinopla e cai também o Império Romano Oriental. Nós vimos a queda do Império Romano Ocidental, a queda do Império Romano Oriental, um pouco antes de começar o juízo investigativo. Semana que vem, ou no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, nós vamos estudar o capítulo 10, que é um parêntese que começa justamente nesse período em 1840, para nós entendermos o que vai acontecer no capítulo 11, na sétima trombeta,
com relação ao terceiro ai. Então, que Deus abençoe, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.